Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão pós-nota do Enem? Vim aqui mostrar minha nota do Enem pra vocês. Eu tinha feito o vídeo antes, logo quando eu peguei a nota, mas deu um pouquinho errado. Eu vou estar refazendo novamente agora, surtando um pouco menos, porque já passou um tempo, já conversei com meus pais e etc. Então acabou sendo aquela emoção inicial, né, já passou, então eu vou poder fazer o vídeo com um pouco mais de tranquilidade. Vou me ajeitar aqui para falar para vocês as minhas notas e as minhas considerações sobre essa TRI horrorosa, horrível. Odiei completamente, essas são as minhas considerações. E que TRI horrível! Que TRI horrível, gente. Eu não gostei, definitivamente não gostei. Foi pior do que o ano passado a minha nota. Eu tinha feito a mesma quantidade de acertos, eu acho, né? Foi 125 ano passado, 125 esse ano. Então, definitivamente foi a mesma nota. E antes de falar a nota, né, eu queria falar pra vocês um pouquinho da minha trajetória. Peço que vocês não pulem o vídeo só por conta disso, né? A minha trajetória ela é uma parte muito importante. Antes de vocês verem essa nota, antes de vocês entenderem como foi a minha trajetória. Se vocês quiserem que eu vá mais rápido, coloca aí no 2x, mas eu vou ser rápida, prometo ser rápida nisso. Quando eu tava lá nos meus 11 anos, mais ou menos ali sexto ano, eu tinha um livro desse tamanho que minha madrinha estudava para concursos, e eu estava estudando para quê? Para medicina. Então, assim, eu não tinha muitos recursos, né? Na época não tinha internet, não tinha essas coisas, então eu não tinha tantos recursos e eu comecei a estudar assim. Nessa época eu já tinha o sonho de ser médica de fato, só que a partir daquele momento ali, eu tive várias possibilidades, já que depois disso quis ser engenheira química, quis ser policial e várias outras coisas também, né, porque, enfim, a gente vai mudando o sonho da gente. Deixa eu ajeitar aqui, pra ficar melhor. A gente vai mudando os sonhos, as maneiras de ver as coisas, e eu só decidi definitivamente que eu queria medicina mesmo em 2020, né, no final da pandemia, no final do ano, pós-pandemia. E aí, tipo assim, depois disso, né, que eu decidi que eu queria de fato medicina, eu comecei a tentar entender como era para estudar. E eu comecei a criar certas, sei lá, certos tipos de pensamento que não estavam totalmente certos naquele momento, mas eu meio que comecei a achar que estudar em certo cursinho seria melhor e tal. E foi nisso que eu entrei numa escola particular, eu tive a oportunidade, não é uma das melhores escolas, nenhuma das mais caras, entrei numa escola particular, perdi minhas cotas, eu não sabia o que era cota naquele momento, então, tipo assim, eu tive essa oportunidade e a partir dessa oportunidade, meu Deus, o povo da internet, estranho. Mas continuando o vídeo, eu tive essa oportunidade, né, de estudar de fato, sabe? De estudar de fato numa escola boa. E eu não pensei duas vezes e perdi minhas cotas, eu nem sabia o que era cota também. Se eu soubesse, provavelmente não teria entrado. E o meu pai, ele sabia que eu queria isso, então ele me apoiou nisso e fez, como diz o ditado, das tripas corações, para que eu pudesse estudar lá. Ele trabalhou pra caramba e conseguiu pagar. E aí eu continuei estudando lá por um tempo, mas depois eu saí no meio do ano, saí, porque eu conheci mentores e pessoas que falavam que estudar em escola particular muitas vezes mais atrapalhava do que ajudava, sabe? E aí, por conta de ter conhecido esses mentores que pensavam assim, eu comecei a pensar assim também. Essas pessoas tinham passado. Então, definitivamente, eu que não tinha passado, tinha que seguir o que eles tinham passado, aqueles que tinham passado. Então, eu comprei um método chamado Método On Fire, comecei a ajudar através dele, e eu fui evoluindo e estudando sozinha. Só que quando eu voltei para casa, porque eu moro na área rural, então, para estudar nessa escola, eu tinha ido morar na cidade. E aí, quando eu voltei para a área rural, eu tinha que ir todos os dias para a cidade de ônibus. Então, eu tinha pouco tempo para estudar. Além do pouco tempo para estudar, não tinha que me levasse no ponto de ônibus. Então, eu tinha que ir com um tio meu antes, ó, muito antes do ônibus chegar. Então eu esperava muito ônibus. Então foi assim em 2022, metade do ano assim. E aí por conta disso, eu acabei perdendo muito tempo, sabe? Muito tempo assim em coisas que não ajudavam nos estudos. Depois disso, né, chegou 2023 e eu já tinha uma condição melhor de ir pro ônibus, eu não ia tão cedo, mas ainda assim eu não ia no horário que era o que meus amigos provavelmente iam. Então eu ia mais cedo porque eu ia com meu pai, e ele ia trabalhar, e ele tinha que chegar num certo horário, enfim. E aí eu tinha que ir chegar nesse horário também. Se eu não me engano, a câmera tá travando, gente. Se tiver, me perdoem. E aí, o que é que acontece?
Em 2023 eu tinha o quê? Poucas horas para estudar. Além das poucas horas, eu tive um ano muito ruim em questão de saúde mental. Isso me atrapalhava muito a estudar. E foi assim o resto do ano todo, sabe? E aí, quando eu cheguei no final do ano, fiz 125 acertos. Achei até bom para o tanto que eu tinha estudado. 2024 chegou. E aí, por vários motivos, inúmeros motivos também, eu não consegui estudar muito bem. E eu acabei mantendo o número de acertos. Eu achei que ia até ser menos, porque 2023 foi um Enem mais fácil. Mas a questão uma das coisas que mais me atrapalhou foi não ter energia na minha casa. Então, tipo assim, muitas vezes quando tá chovendo, quando tá nublado, quando não tem sol, não tem energia. E às vezes eu fico me preocupando com isso, porque, eu consigo estudar hoje. Consigo estudar hoje. Mas e aí, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã? E eu fico pensando nisso, sabe? E aí eu ficava muito ansiosa. Ano passado, pensando nesse tipo de situação. Hoje mesmo eu tô gravando isso aqui, mas tá meio que sem energia. Começou só agora, olha. Só porque eu vim gravar. Não sei se o sol vai atrapalhar, mas espero que não. E aí, o que que acontece? Essa é a situação que eu me encontro hoje. Se não tem sol, não tem energia. Se não tem energia, não tem como eu estudar muito bem, né? Não tem como eu estudar muito bem por conta de não ter como ficar pesquisando resolução de questão, não ter como ficar pesquisando aula, não ter como ver as aulas. Então, às vezes, eu tenho um acesso muito grande a muitas coisas, graças ao meu Instagram, né? Pessoas que me dão bolsas muito boas, muito obrigada. Inclusive, a todos que me deram bolsa ano passado para estudar. Mas muitas vezes eu não tenho acesso a isso pelo fato de eu não ter internet, sabe? Isso é um pouco complicado. E às vezes, mesmo que eu tenha internet, por exemplo, liga a internet, às vezes não tem como carregar meu celular ao mesmo tempo. Às vezes não tem como carregar o notebook. E muito mais, né? Não tem como carregar o notebook ao mesmo tempo, porque o notebook ele gasta mais de certa forma. Então, assim, acaba sendo essa situação um pouco complicada para mim. Mas eu sigo, né? Eu estou seguindo, sabe? Tem um vídeo da Luana Carolina que ela fala isso. Então, tem situações que você tem que procurar solucionar. E se você não pode solucionar agora, você vai poder viver além dessa situação e tentar ser aquela pessoa que vai mudar essa situação, sabe? Enfim, é isso que eu penso. E estou muito feliz por pensar assim nesse momento, né? Existem várias maneiras de pensar, mas eu acho que essa, no momento, está sendo a melhor situação, a melhor maneira de pensar sobre esse assunto, ao invés de eu ficar me cobrando por uma coisa que não é possível eu fazer, tipo, comprar uma energia nova, tipo, colocar energia na minha casa. Custa 10, 15 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro, infelizmente, né? Porque se eu tivesse, com certeza já tinha. Vamos lá para as notas agora, né? Me perdoe aí pelo tempo que eu tomei de você antes de falar as notas, mas agora vamos falar de notas, realmente. Porque realmente a gente está precisando falar dessa TRI horrorosa que o Enem nos ofereceu. Vou começar de fato agora. Nota do Enem. Começando por quem? Linguagens, códigos e suas tecnologias. A gente sabe, desde os primórdios da criação do Enem, que a TRI de linguagens não é legal, não é boa. Mas assim, esse ano ela foi um, como é que eu posso dizer? Horrível. Horrível, vou dizer isso. Horrível, 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 horrível. Eu acertei 35 questões e a minha nota foi 618,9. Eu mantive a mesma nota do ano passado de linguagens, então eu não regredi linguagens, mas também não foi uma nota maior. E foi 618. Não tenho como comparar com o Enem 2023 agora, mas talvez eu faça um vídeo depois comparando as duas notas, vai ser legal. Em ciências humanas e suas tecnologias, eu diminui 2 pontos, dois acertos. Eu tirei 39 ano passado, 37 esse ano, mas a minha nota regrediu muito mais. Foi 671,1 e ano passado, eu lembro, foi 695, alguma coisa. Aí esse ano foi 671,1 em humanas. Aí em ciências da natureza, eu não lembro bem a minha nota desse ano, mas eu acho que eu acertei 25 questões, eu acho que eu acertei 25, e a minha nota foi 631,2. Odiei. Aí matemática, eu aumentei. Ano passado eu fiz 27 acertos e eu fiquei com 726 e pouco. E aí esse ano eu fiz 28 e eu fiquei com 762,2. Foi bom, eu aumentei. Pelo menos em matemática eu não posso reclamar de nada. Aí redação. Redação foi a área que eu fiquei mais feliz. Porque assim, definitivamente,
Redação tinha sido, nesse ano, uma coisa muito difícil pra mim na hora da prova. Na hora que eu tava fazendo a prova do primeiro dia, eu tive muitos problemas com estratégia, porque eu demorei muito tempo fazendo a redação. E ainda ficou uma bosta, na minha opinião. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. E eu coloquei tudo diferente do que eu tinha feito nos rascunhos. Tinha ficado muito ruim, na minha opinião. E eu não ia tirar nota nenhuma nessa bosta dessa redação. Mas, nesta prova de redação. E aí, o que acontece? Eu acertei, eu consegui tirar 940, graças a Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, marca-texto, pelas suas correções incríveis, sensacionais. Bati no peito e fui de marca-texto 940 na redação. Mas assim, caramba, cara, foi muito, 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 muito difícil pra mim ficar esse tempo todo sem saber a nota de redação, porque eu tava com o na mão, sabe? Porque realmente eu achei que eu ia tirar uma nota muito ruim. Eu tinha apostado no 820 e ainda tava muito pra mim. Mas é isso, foi isso a minha nota. Ficou no final 724 alguma coisa de média geral. Acho que 0,68. 724,68 de média simples. Isso me decepcionou bastante, porque diminuiu, o ano passado foi maior. E aí depois eu vou trazer um vídeo comparando essas duas notas do ano passado e desse ano. Mas essas foram as minhas notas desse ano. Fiquei triste, mas também não posso reclamar. Eu não fui extraordinária nos meus acertos também, não. E eu estou definitivamente feliz por pelo menos ter garantido uma nota mais ou menos e não uma nota tão ruim. A ideia é que ano que vem eu melhore mais e mais e eu vou buscar por isso. Espero que Deus me dê as condições para buscar por isso. Eu realmente estou lutando muito para realizar o meu sonho. Não é uma coisa fácil. As lutas da vida, elas não são fáceis, né? Mas Deus está sempre comigo, isso é muito bom. Agradeço a Deus por me dar essa oportunidade, assim, de continuar tentando, porque Ele sempre me dá a oportunidade de continuar tentando. Se não fosse Ele, com toda certeza eu já teria desistido. Se não fosse Ele, eu não teria nem mais forças para levantar da minha cama, para tentar. E eu estou aqui. E eu garanto a vocês que eu vou continuar tentando enquanto sempre, né? Continuar tentando sempre, com fé em Deus. Com fé em Deus eu vou conseguir. Se você também não tirou a nota que você esperava, se você também teve um TRI ruim, se você também está chateado com isso, mando energias positivas pra você. Vamos orar, vamos pedir para que em 2025 isso mude, que a gente possa realizar nossos sonhos. Mas tudo é no tempo de Deus e não no nosso tempo.